Olá, meu nome é Valdirene, eu sou aluna do curso de Filosofia da UEMANET aqui de Barra do Corda e estou aqui hoje para falar sobre niilismo e vontade de verdade no pensamento de Nietzsche. Bom, antes de mais nada, o que seria o niilismo? Na tradução mesmo do dicionário, niilismo significa redução ao nada, o aniquilamento ou não existência. E significa também ponto de vista, que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Tratando aqui dessa vontade de verdade, a gente pode citar também o que seria a vontade para Schopenhauer. Schopenhauer ele diz que nos dizeres dele dá a entender que a vontade para os seres humanos ela é como se fosse a locomotiva que os impulsiona para frente, porque o ser humano está sempre buscando, está sempre querendo mais. E aqui hoje teremos duas questões que serão respondidas de acordo com o tema desse vídeo, que é o niilismo e vontade de verdade no pensamento de Nietzsche. O que seria um indivíduo fraco, segundo Nietzsche? Segundo Nietzsche, o indivíduo fraco é aquele incapaz de suportar o fardo da vida, né? O sofrimento da existência, necessitando de algo que ele possa se agarrar, podendo ser uma verdade, um ideal, uma crença ou outra imagem de autoridade, mas algo que ele possa se guiar a partir desse objeto, dessa ação, né? Dessa crença, para assim continuar vivendo. Ou seja, é algo que lhe dê uma justificativa para o seu sofrimento e um sentido para a existência. Aqui a gente pode citar um exemplo que é como se a vida fosse um rio e nós estivéssemos navegando nela. E que, embora soubéssemos nadar, uma hora a gente cansa e precisaria de algo para se agarrar para continuar. E a segunda pergunta é como pode ser compreendido o ideal ascético. Que esse ideal ascético é também o que a gente busca, né? Segundo Nietzsche, para dar sentido e significado à vida. Bem, o ideal ascético pode ser entendido de maneira resumida como uma tentativa de resposta ao sofrimento provocado pela ausência de sentido da existência humana. E também pode ser considerado como uma verdade, que o ser humano a eleva como uma verdade, acredita que seja verdade, e a partir daquela verdade ele vai se guiar ao longo da vida. Ao longo da história do Ocidente, esse ideal serviu para diversas finalidades, como para fundamentar nossas morais, nossas crenças, e entre elas serviu para construir a base que se estruturou a compreensão do mundo. Nietzsche percebe uma acentuada dependência que nós temos nesse ideal ascético, mas também uma gradual degeneração nessa valoração que a gente mesmo, como é que eu posso dizer? Que a gente mesmo associa, a gente mesmo valora este ideal e a gente mesmo acaba degenerando ele. E que essa degeneração ela resulta em sua total desvalorização. Ou seja, ele é incapaz de continuar servindo como explicação verdadeira. E é quando isso acontece, quando a exigência de verdade ela é tão elevada que ela acaba contestando a própria explicação metafísica cristã. Nesse sentido aqui, Nietzsche fala da fé cristã. E é quando o cristão ele passa a duvidar até mesmo de Deus, da sua verdade, porque era uma verdade que antes ele acreditava e agora ele contesta. E ele precisa de uma verdade para se agarrar. E essa não é mais uma verdade absoluta para ele. Então, como sabemos, a respeito do niilismo, Nietzsche ele mergulhou a fundo na doença europeia para poder entender o niilismo
se aprofundou bastante. E tem uma frase de Nietzsche que está presente em Fragmentos Póstumos, 1887, que a frase é o seguinte: o que significa niilismo? Aí tem que os valores supremos se desvalorizam. Então, como eu falei a respeito da desvaloração da própria verdade, essa frase se liga inteiramente a esta minha fala. Eu espero que vocês tenham compreendido e obrigada.